a gente vai falar de planta, gente. Eu não sei vocês, mas trocar a planta de vaso gera uma certa dificuldade, né? Esse processo ele é essencial para garantir que essa planta ela tenha condições de continuar se desenvolvendo de uma forma mais saudável. Às vezes, né, a planta cresce muito, as raízes ficam muito grandes e aí você precisa realmente tirar daquele vaso que ela está e colocar em um vaso maior. Mas aí nessa hora surgem várias dúvidas. Eu, pelo menos, fico sempre na dúvida e fico morrendo de medo de matar a coitada da planta. Por isso que eu fui numa floricultura aqui de BH pegar umas dicas com um profissional para fazer esse transplante de uma forma segura e eficaz. Quem nunca foi trocar uma planta de vaso e acabou matando a coitada que atire a primeira pedra? E eu já me enquadro nesse campo. Porque assim, pode parecer um processo fácil, mas ele exige alguns cuidados. E hoje o Giovanni Ribeiro vai nos ajudar a não matar mais planta na hora de transplantá-las de vaso, né, Giovanni? Verdade, estamos aqui para ajudar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer. E esse processo de replante aí é necessário, às vezes dá um pouquinho de insegurança aí, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Se você seguir um passo a passo aí, você não vai ter muitas dificuldades para poder passar por esse processo. E é justamente nesse passo a passo que a gente está interessado para não matar, deixar as plantinhas aí bem seguras e saudáveis. A primeira coisa que eu queria saber é: quais são os sinais que a planta vai dar de que realmente ela precisa sair daquele vaso que ela está e passar ou para um vaso maior, enfim? Ó, primeiro, ela dá alguns sinais visuais mesmo, fácil de você identificar, que é a questão de proporção, né? Você não convém você ter uma planta muito grande com um vaso muito pequeno. Normalmente, na natureza, quando a gente fala principalmente de árvores, o que você tem para cima tem para baixo também de raiz, né? Não é uma regra, mas é uma linha a se seguir que ajuda a raciocinar quando que uma planta precisa de trocar de vaso. Algumas plantas têm um crescimento muito rápido, algumas plantas talvez não cresçam tão rápido, mas têm uma raiz muito forte, com algumas batatas até, e aí você vai ver o vaso estufando. Algumas plantas elas vão começar a nascer folhas com as folhas mais enrugadas, com as folhas queimando nas pontas, e a proporção mesmo, né, do vaso pro tamanho da planta. Você tem que imaginar também que aquela planta vai crescer. Será que uma planta dessa aqui, quando ela estiver maior, o dobro do tamanho, vai ficar legal num vaso desse tamanho? Outro sinal também, que às vezes não é necessariamente um sinal que a planta está sofrendo, é o tipo de substrato que aquela planta veio plantada. Muitas das vezes a planta vem de um fornecedor que não utilizou o substrato ideal, talvez convenha você fazer a substituição do substrato para se desenvolver melhor ainda. Com certeza, e eu fico pensando nessa questão do tamanho do vaso, a ideia que eu tenho é como se ela tivesse com um sapato apertado. Exatamente. Ali, né? A sensação é a mesma, né? Se você puxar aqui o substrato e ver muita raiz enrolada nas bordas, é sinal que já está mais que atrasada essa troca de vaso. E aí, como que eu escolho, então, o próximo vaso que essa planta vai morar? Você tem que imaginar qual que é o tamanho que essa planta vai ficar, o que você espera que essa planta fique, né? Então você não precisa fazer uma mudança tão brusca de tamanho, mas você segue um padrão aí para você imaginar que a planta vai ainda durar aí nesse novo vaso pelo menos um ano e meio, por aí, já é o ideal para você fazer essa troca de vaso. Não é bacana você fazer várias trocas em um curto espaço de tempo, porque a gente sempre fala que substituir uma planta de vaso é como se fosse fazer uma cirurgia na planta. Então é um processo delicado, você não pode ficar fazendo isso com tanta frequência. Então, Giovanni, para a gente fazer realmente o transplante, replante, qual que é a forma certa? Porque eu já li transplante, replante, transplante vem essa ideia mesmo do cirúrgico, né? Cirurgia, né? Você pode utilizar qualquer uma das duas nomenclaturas aí que tá certo, né? A gente fala que é uma cirurgia mesmo, então o transplante também não está tão errado assim, não. Mas e o que o pessoal precisa, então, já deixar separadinho, preparado para fazer essa troca de vaso tranquilamente? Bom, primeiro, a planta, o vaso, mas é importante um detalhe que o vaso tem que ser furado. Dá para você fazer num vaso sem furar? Dá, mas você vai ter mais dificuldade de dominar ali a quantidade de rega e tal, é bem mais complicado. O ideal é que o vaso seja furado para que o excesso de água escorra, tá? Precisa também a gente usa aqui a brita expandida, você pode utilizar também a argila expandida, que é um material leve e que gere volume, tá? Isso aqui ele é para tipo filtrar? Para a gente fazer a camada de drenagem, né? Ah, sim, drenar. Isso. Perfeito. A manta bidim também, ou você pode utilizar algum tecido fino aí que permita a passagem de água. Isso aqui é para reter o substrato no vaso e não permitir que ele vá embora junto com as regas que você for fazer. Tá? É uma barreira ali. Isso. E vai utilizar também o substrato. É importante que você saiba utilizar o substrato ideal para cada planta.
que você for fazer o replante aí, né? E aí é bom dar uma pesquisada também, né, Sim. Giovanni? Pode ir fazendo, que eu vou falando aqui. É bom fazer essa pesquisa para saber as necessidades daquela planta, Exato, né? A Daquela gente, espécie. inclusive, vai aproveitar para trocar o substrato dessa planta aqui, porque na minha análise é um substrato que compacta muito, então tem muita matéria orgânica. Essa planta já armazena muita água, um substrato mais solto vai dar mais liberdade para ela se desenvolver melhor e não vai reter tanta água assim para ela. Perfeito, vamos começar então. Vamos lá? Você falou dessa questão do substrato, já aproveito para tirar uma dúvida também, que é, posso, né, caso o substrato seja compatível com aquela planta, eu posso usar o substrato do vaso antigo ou é Pode, melhor não? pode sim. Se você entender que o substrato é o ideal para aquela planta, você pode sim manter ele na composição do seu vaso, né? Você vai precisar, obviamente, acrescentar mais terra para poder preencher o espaço ali que você vai ter com o novo vaso, né? Perfeito, a gente está começando então com a camada de drenagem. Isso aqui é para manter a raiz da planta afastada do excesso de água que pode se acumular aqui, né? Obviamente com o buraco aqui embaixo isso vai acontecer de uma forma meio irrisória, mas é importante não deixar a terra e a raiz da planta em contato com a umidade que acaba acumulando ali embaixo. Sim. Tá? Depois de colocar a brita, a gente entra com a manta bidim, que a gente utiliza aqui, ou o tecido que você escolher, para forrar mesmo a brita. Você vai colocar uma quantidade suficiente para poder tampar a brita toda aqui. É muito simples aqui. E depois você entra com uma cama aqui de substrato. E aí, esse substrato vai depender, claro, do tamanho do vaso que você escolheu, né, para fazer esse a quantidade transplante. é o suficiente para você preencher. Aqui, geralmente as plantas vêm nesse tipo de vaso e é muito simples você tirar ela daqui, tá? Calma, Giovanni, calma que não é simples, amigo. A gente está aqui justamente por essa fase do processo, que é tirar a planta do vaso antigo. Quando você adquire uma planta nova, geralmente ela vem nesses vasos que ele tem esse formato aqui com a boca mais aberta, justamente para ela não sofrer na hora de você retirar. Se fosse o contrário, se fosse muito reto, talvez você teria mais dificuldade. Mas aqui você vai pressionar algumas vezes aqui nas laterais, rodando o vaso aqui, e você vai ver que ela vai sair com mais facilidade, ó. Tá vendo? Gente, Giovanni fazendo foi tão tranquilo, tão fácil, que quando eu fui fazer isso em casa, mas saiu terra para tudo quanto é lado. Mas aqui Posso ter feito alguma coisa errada? Claro, com certeza. Não, às vezes a terra estava muito seca, né? Aqui a água ajuda a deixar mais compacto, então segurou um pouco do substrato, sim. Como eu quero trocar esse substrato, eu posso retirar um pouco do excesso aqui, certo? E aí você vai ver que tem raiz aqui que já começou a enrolar, então é um sinal de que já estava pedindo realmente um novo vaso. Ela já começa a ficar contorcidinha ali, né? Exato. Aqui eu não vou agredir muito a raiz para a planta não sentir tanto, tá? É importante a gente analisar se é realmente necessário tirar tudo, né? Aqui não é um substrato ruim, mas eu só estou passando para o substrato melhor ainda. Então não carece eu agredir tanto aqui para tirar esse excesso de substrato. Você posiciona a planta aqui. E aí você vai completar. O legal é deixar esse torrão, então, né? Como se fosse um torrão ali na raiz da planta, que ele serve até para estabilizar essa planta dentro do novo substrato? Assim, você deixando um pouco de torrão, você vai evitar que ela sofra muito e vai dar mais sustentação para ela também. Em alguns casos, quando você vê, infelizmente ainda é comum, né? A planta vir de um produtor até bom, a planta que você vai pagar até caro nela, mas vem um substrato que não é o ideal. E aí você vê que realmente precisa trocar o substrato drasticamente, é importante você tirar o substrato todo. E aí, nessa troca, né, de substrato, quando eu tenho que tirar tudo, tem que lavar a raiz da planta? Como que funciona? Algumas pessoas orientam lavar a raiz. Eu não sou muito a favor, não, mas isso ainda não é algo 100% confirmado, tá? Vai de cada um. É aquela questão, quanto mais você mexe na raiz da planta, mais ela tem chance de sentir. Principalmente se a gente estiver falando, por exemplo, de orquídea, uma orquídea que está florida. Se você fizer essa substituição mais agressiva, assim, a chance de perder as flores é enorme, entende? Então você tem que dosar mesmo, à medida que você vai aprendendo a mexer com planta, você vai tendo mais essa sensibilidade, se você deve ou não fazer essa substituição, assim, essa troca um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. Você já vai ter esse feeling, né? Exatamente. De saber quando mexer e até onde mexer na planta, aí você já fez, então, a troca que eu... Aqui é importante não consegui fazer sozinha. Você vai dando soquinhos no vaso só para o substrato compactar. Sim. E depois você vem completando até preencher o espaço todo. Depois que eu fiz, né, essa troca, brevemente assim, quais são os cuidados que eu tenho que ter pós-transplante? Então, você utilizando um novo substrato, você vai perceber
que a planta vai reter água de uma maneira diferente. Então, nos primeiros dias, você vai ter que readaptar o cuidado dessa planta, porque talvez você estava regando ela de uma vez por semana, talvez um substrato mais leve, igual esse aqui, vai reter a água por menos tempo. Então, você vai precisar observar isso, você vai precisar regá-la com mais frequência do que antes, por conta desse novo substrato, ou menos frequência do que antes e tal. Mas, basicamente, no meu caso aqui, essa planta já estava bem úmida, eu não vou regar. Sim. Se ela estava com substrato mais seco, você pode aproveitar para regar de uma vez, sim, logo após o replante. E aqui eu dou apenas algumas afofadas, não convém apertar muito, porque senão a gente vai compactar demais e a gente não quer isso. A ideia é fazer justamente o contrário. Exato. E aqui você viu que já está bem compactado, está resolvido, não tem... E acabou, gente. Esse foi o transplante da planta, tá aqui, ó, bonitona. Vai seguir bonitona desse Vai jeito. crescer saudável. É fácil, é rápido, é simples, basta ter esses pequenos cuidados que o transplante é sucesso. Exato. Faz a camada de drenagem bonitinho, não negligencia a camada de drenagem não, que é importante. Faz o buraco também no seu vaso, que você não vai ter muita dificuldade não. Perfeito, Giovanni, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente volta, Espero ter viu? Pra você ajudado. dar mais dicas aí Venham dessa área de jardinagem, paisagismo, que a gente quer ser mãe de planta e a gente quer cuidar com carinho das plantinhas. Exato, a gente está aqui para ajudar.